A liderança da Série B pode mudar hoje. A gente tem Remo e Vila Nova fazendo o melhor jogo dessa rodada. A gente tem América e Paysandu, então a lanterna também pode mudar na Série B. O Goiás está de olho nesses jogos aí de hoje porque não quer perder a liderança. Vamos ver os favoritos para os jogos de hoje na Série B. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Cara, estamos muito próximos de batermos 80 mil inscritos no canal, um número muito sério, então se inscreva no canal, meu irmão, que a gente tá fazendo live todos os dias, então você vai trocar essa ideia ao vivo comigo também e vai ter vídeo sobre futebol brasileiro todos os dias aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre Série B, temos dois jogos aí para encerrarmos esta sétima rodada da Série B, Remo e Vila Nova às 19 horas e temos também América Mineiro e Paysandu às 19h30. Então vamos começar por Remo e Vila Nova, né? Campeão do Campeonato Paraense no último domingo diante do seu maior rival Paysandu. O Remo entra em campo nessa quarta-feira bastante desfalcado, mas entra para tentar defender a sua invencibilidade na Série B. O Remo é o único time dos 20 clubes da Série B, na verdade, somando Série A e Série B, o único time invicto ainda nas duas principais divisões do futebol brasileiro. Não foi derrotado ainda por ninguém, tá na quarta colocação da Série B neste momento, perdeu uma posiçãozinha aí com os jogos da rodada e faz um jogo de 6 pontos aí contra o Vila Nova. Se vencer, pode terminar essa rodada na segunda posição. Não tem condição do Remo, não, ele até pode perder a vaga no G4 sim, né? Se o Remo perder por mais de 2 gols de diferença, ele acaba saindo do G4, então não tem a sua vaga no G4 garantida não. O Daniel Paulista, treinador azulina, não terá muitos jogadores importantes, né? Aquilo que eu falei para vocês no decorrer da semana, né? Das semanas que antecederam a final do Parazão. Final, repá, muito desgaste, muita intensidade, vai perder jogadores importantes, e não deu outra, né? Perdeu Jaderson por conta daquele lance infeliz, né? Aquele choque de cabeças ali com o Novídeo do Paysandu, tá se recuperando ainda dessa concussão cerebral, esperamos o melhor pro Jaderson. O zagueiro Klaus, o lateral esquerdo Sávio, que já era o reserva, né? E o Janderson, todos eles tiveram lesões aí leves musculares nessa final e estão fora. Então esse problema na lateral esquerda é real, né? Se você for considerar aí que o Sávio já era o reserva, mesmo jogando muito bem, ele era o reserva do Alan Rodrigues, que também não tá 100% fisicamente, o Remo começa a ter esse problema para escalar a sua lateral esquerda. O Daniel Paulista vai ter que dar um jeito ali e também não poderá contar com Pavani, que está suspenso para essa partida. Então, na zaga é fácil, né? Camutanga entra no lugar do Klaus. Camutanga é um bom zagueiro que está no elenco do Leão. Na lateral esquerda deve ser o Thales mesmo, né? Deve assumir essa vaga do Sávio, não tem outra. Luan Martins pode substituir ali Pavani. O Marcelinho avançaria para o ataque no lugar do Janderson, né? E o Adailton chegou a treinar no lugar do Viseu, né? Ao longo dessa semana aí, chegou a botar o Viseu no banco nos treinos, então o Daniel Paulista tá fazendo essa possível mudança, pode ser que ele entre com o Adailton no lugar de Viseu. Então, a escalação seria, né? Marcelo Rangel, Cadu, Camutanga, Reinaldo e Thales, Caio Vinícius, Luan Martins, Pedro Castro, Marcelinho, Pedro Rocha e o Adailton ou o Viseu, né? O Viseu que já não tem feito boas partidas aí nas últimas 5, 6 partidas do Remo e realmente está na hora dele esquentar um banco aí. Pode ser que Adailton entre na vaga do Viseu nesta rodada. Como eu falei, se o Remo vencer, ele terminará esta rodada com 15 pontos na vice-liderança, 1 ponto apenas atrás do líder Goiás e vai se manter como o único time nas duas principais divisões como invicto, o único time invicto. Caso vença ou empate esse jogo de hoje. O empate não é ruim não, né? O empate leva ali o Remo para a terceira posição. Ele volta para sua terceira posição, onde começou esta rodada. Do lado do Vila Nova, o Vila Nova está descansando desde aquele jogo fora de casa contra o Atlético no dia 6, né? Temos aí então 8 dias, né? Mais ou menos 8 dias de descanso aí, mais de uma semana. Descanso não, né? Que o Vila Nova treinou sério, mas ainda não vai poder contar com os atacantes Júnior Tordinho e Labandeira. Então, Rafael Lacerda, técnico aí do Colorado, vai ter ainda desfalques importantes no seu ataque, né? Se você for pensar que tá sem o Todinho, tá sem o Labandeira, o Giamota também segue fora, o meia Giamota, que é o que mais faz falta, né? Criativamente nesse time do Vila Nova. Então ele deve manter Vinícius Paiva e Gabriel Silva no ataque. O Pagnussat, que saiu do último jogo por conta de pancada na cabeça, não preocupa, deve ir para esse jogo aí. Igor Henrique ou Arilson no meio também disputam, porém, cara, tem ali uma possível estreia nessa rodada, tá? Então o Vila iria com Raus no gol, Raus tá pegando muito, né? Elias, Pagnussat, o Chapo e o William Formiga na esquerda, João Vieira, Igor Henrique,
No Diego Torres, tá? Pode ser que o Mitkov estreie no Vila Nova, ali como titular, tá? Pode ser que o Mitkov, ele veio treinando, o Diego Torres não vem jogando bem, então pode ser que o Mitkov entre como titular. Ele treinou como titular ao longo dessa semana, pode ser uma surpresa aí de Rafael Lacerda para esse jogo. Aí seria Vinícius Paiva, Gabriel Poveda e Gabriel Silva no ataque. Muito desfalcado também o Vila Nova, né? Então, quando a gente para pensar ali nesse jogo, a gente pensa assim, o Remo tá tentando alcançar a vice-liderança. O Vila, que começou como líder nessa rodada, perdeu a liderança para o seu maior rival, né? O Goiás ocupa ali a primeira posição com 16 pontos. Se o Vila Nova vencer esse jogo, né? Ele volta à liderança, independentemente por quanto vença. Se for 1-0 ali, 2-1, não importa. Vitória mínima já devolve a liderança para o Vila Nova, bota o Goiás na segunda posição. Empate mantém o Vila na segunda posição também. Se perder, o Vila cai para a terceira posição. Rapaziada, esse jogo no Mangueirão, torcida do Remo deve encher o estádio lá, mais de 30 mil pessoas, pelo menos no Mangueirão devemos ter nesse jogo de hoje. A torcida do Remo tá vivendo assim uma lua de mel com seu time, né? O Remo tem jogado muito bem em casa, ainda não levou gols nessa Série B dentro de casa, venceu os 2 jogos que fez, né? Venceu América Mineiro, venceu Curitiba. O Remo tem jogado muito bem, venceu também o Amazonas, né? Foram 3 jogos dentro de casa sem levar gols. Tem jogado muito bem. Vem muito desgastado fisicamente, né? Se a gente for pensar que a final foi no domingo contra o Paysandu, muito desgastante, cobrança de pênaltis, emocionalmente, fisicamente muito desgastante, então o nível de concentração do time foi lá no alto, venceu, relaxou, segunda-feira nem treinou, fez ali um treino regenerativo na terça, né? Os jogadores mal foram a campo, fizeram ali trabalho tático leve para tentar se recuperar a tempo desse jogo. Um jogo que vai ser muito físico, tá? O jogo vai ser muito físico, o Vila tem a vantagem de estar somente treinando nos últimos 8 dias, nos últimos 7 dias, enquanto o Remo teve 2 finais nesse meio tempo. Teve 2 jogos contra o seu maior rival em final, jogos muito desgastantes, não é à toa que perdeu jogadores importantes por lesão. Então, nesse ponto, Vila Nova leva vantagem. Porém, agora a gente vai ver ali os 2 elencos em ação. Os 2 times estão muito desfalcados, né? Tanto o Vila quanto o Remo. A gente já viu o Vila Nova jogar com esse time super desfalcado contra o Atlético. Não fez um bom jogo, tá? O Atlético foi bem naquela partida, mas o Vila é um time mais seguro que o Atlético. Aproveitou a lambança ali no final do jogo do lateral, né? Foi o lateral do Atlético que errou. E aí fez o gol da vitória. Beleza, o Vila Nova foi ali, venceu merecidamente, porém não fez a sua melhor partida na Série B com este mesmo time. O Lacerda teve mais tempo para preparar esse time, a gente espera uma evolução nesse jogo. A gente sabe que o Vila não é um time que faz grandes partidas fora de casa, geralmente é dentro de casa que o Vila faz grandes partidas, e a gente vai ver se o elenco do Remo realmente está preparado para uma Série B, porque hoje vai ter que usar elenco. O do Vila a gente viu na rodada passada que não foi tão bem com esse time. Jogando em casa, eu ainda deixo o favoritismo para o Remo por conta dos jogos fora de casa do Vila Nova, principalmente desse jogo contra o Atlético com esse mesmo time, né? Talvez com a alteração do Mitkov. Levemente favorito é o Remo para mim, vai ser um jogo muito físico. Pode ser que no segundo tempo o Vila Nova leve vantagem pela questão física, por ter um time mais descansado. Comenta aqui embaixo aí o placar que você dá para esse jogo, quem é o favorito para esse jogo. Para mim é levemente pro Remo, mas aquilo que eu falo, né? Não dá pra cravar nada, é o jogaço da rodada com toda certeza, vale ali, briga por título isso aqui, né? Inclusive, rapaz, a KTO lançou a Liga do Milhão, nosso patrocinador do canal. Liga do Milhão, meu irmão, você tá concorrendo a R$1 milhão em dinheiro vivo. Você concorre, você pode ganhar R$1 milhão. Funciona assim, meu irmão. Fez apostas vencedoras com odds altas na KTO, você vai somar pontos para o seu ranking, vai subindo no ranking e todo dia o melhor apostador da Liga do Milhão leva R$1.000 em aposta e todo mês os 500 melhores apostadores do mês dividem R$100 mil em prêmios e os 10 melhores do mês garantem essa vaga na final disputando R$1 milhão. Para participar é fácil, meu irmão, só fazer sua conta na KTO no link que tá na descrição. Primeiro link na descrição, você vai lá, faz rapidinho, já te leva direto para você fazer o seu cadastro na KTO. Rapidinho, 5 minutos você faz o seu cadastro, depois é só você clicar para participar da Liga do Milhão e pronto, você já vai estar disputando esse R$1 milhão. Faça já a sua conta na KTO no link da descrição. Lembrando que essa é uma publicidade para maiores de 18 anos e você deve jogar sempre com responsabilidade, meu amigo. E o segundo jogo de hoje, América Mineiro e Paysandu. Às 19h30, o América que vem de 2 derrotas seguidas fora de casa, né? A América perdeu todos os jogos fora de casa.
Mas este jogo aqui é em casa, né? Como mandante, o Coelho não é derrotado, meu irmão, desde novembro de 2023. São 34 jogos envolvendo todas as competições. Como mandante, venceu 23 e empatou 11, tá? O único jogo em que o América mandou fora do Independência foi a final do Mineiro contra o Atlético Mineiro e venceu por 1-0. Apesar de ter perdido o título, venceu o jogo por 1-0. Então, assim, o América em casa, meu irmão, é absurdo, é um dos melhores do Brasil nesse momento, né? Mas vai ter mudanças para esse jogo, tá? Técnico William Batista perdeu o Cauã Barros, perdeu o Cauã Dias. Os dois estão suspensos, mas ele vai ter a volta do Mariano, né? Experiente lateral direito que estava lesionado, está de volta para esse jogo, deve entrar no lugar do Júlio. Outros desfalques, Benítez, que para mim não é desfalque mais, né? Benítez foi negociado com Goiás, então não faz mais parte do elenco, não é mais desfalque, né? Mas não vai pro jogo de hoje, obviamente, né? E Miguelito, né? Miguelito, que teve aquele episódio de ofensa racista no jogo contra o Operário, foi suspenso preventivamente pelo STJD enquanto ele será julgado, né? À espera de julgamento. Então, o time provável do América Mineiro: Matheus Mendes, Mariano voltando à lateral, Ricardo Silva, Lucão e Marlon na esquerda, Miqueias, Felipe Amaral, Elizari, Fabinho, Bigode e Figueiredo. Ataque muito forte, meio de campo super desfalcado nesse jogo de hoje, né? Já o Papão Paysandu se vê na lanterna da competição nesse momento, né? O Amazonas empatou e empurrou o Paysandu para a lanterna, então não tem mais tempo a perder. O Paysandu, que estava 10 jogos sem vencer, venceu o Remo na final do Campeonato Paraense, apesar de perder o título, né? Mas venceu, interrompeu a sequência de 10 jogos sem vencer. Esses jogos contra o Remo, né, que é um dos times mais tops aí da Série B nesse momento, mostrou que o Paysandu pode disputar cabeça a cabeça ali com qualquer time da Série B. Então, vai para esse jogo de hoje desesperadamente para tentar pelo menos um pontinho, né? Um pontinho ali já tira o Paysandu pelo menos da lanterna, né? Se vencer esse jogo, o Paysandu nem da lanterna, nem da zona do rebaixamento sai. Vai para a 17ª posição, fica com 5 pontos e fica um ponto atrás do Criciúma. Para você ver como é que já a situação do Paysandu já tá ficando caótica, né? Precisa de 2 rodadas para sair da zona do rebaixamento. Assim como o Remo, o Paysandu também perdeu jogadores importantes nessa final, não teve jeito. O Matheus Vargas está suspenso, tá? O Joaquim Novilho sofreu aquela pancada com o Jaderson e também não está apto para esse jogo. O Borassi se lesionou na final, primeiro jogo da final. O Del Valle sofreu entorse no tornozelo e deve ficar fora desse jogo também. O Kevin também está tratando ali aquela lesão no joelho dele. O Edinho ainda não tem condições de voltar, né? Ele que rompeu o ligamento cruzado ano passado ainda está se recuperando. Então, provável Paysandu: Matheus Nogueira, Edilson, Luan Freitas, Quintana e Heverson, Vilela, Ramon Martinez, André Lima, Rossi, Benítez e Nicolas. Benítez entrando aí no time titular. Rapaziada, o América Mineiro, se vencer esse jogo, o América Mineiro tá com 9 pontos. Se ele vencer, ele vai a 12. Vai a 12 e pode entrar no G4 se ele golear o Paysandu por 7-0. Simples assim. Então é bem provável que o América Mineiro entre no G4. Mas ele pode subir ali pelo menos para a 7ª posição e começar a pensar em G4 novamente. O Paysandu, se vencer, vai para a 17ª posição e fica ali um pontinho de sair do Z4. Gente, o América Mineiro é favorito nesse jogo em casa, né? Não é muito favorito por conta de todos esses desfalques, então tome cuidado com esse jogo se você for apostar. É favorito porque não perde em casa, né? E o Paysandu fora de casa tem tido atuações bastante frágeis. Foi um empate ali contra o Operário e outras 2 derrotas. Péssimo jogo contra o Volta Redonda, né? Último jogo fora de casa. O Paysandu ainda não venceu ninguém na Série B. O América em casa tá 100%, fez 5 gols, levou apenas 1. América é favorito para esse jogo de hoje. Comente aqui embaixo o seu favorito para esse jogo também, o seu placar. E, meu irmão, vamos ter live hoje pré-jogo, tá? A partir de 6h30. Vamos estar aquecendo aí os 2 jogos de hoje da Série B e vamos acompanhar ao vivo os jogos. Vamos fazer react, vamos trocar ideia sobre esses jogos ao vivo. Então, se inscreve, ativa o sininho, deixa sua curtida, lança o seu hype aí embaixo também, é de graça. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Tamo junto, valeu e falou!